Minhas caras, meus caros, um e-mail datado de 31 de outubro do ano passado, de autoria de Fábio Faria, que foi ministro das Comunicações e foi um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro à reeleição, prova, mais uma vez, como se faltassem outras evidências, que Bolsonaro é mesmo um golpista. Por que eu estou falando isso? Faria enviou para Daniel Lopes de Lucas, ajudante de ordem de Bolsonaro, e para Carlos França, ministro das Relações Exteriores, uma sugestão de texto para Bolsonaro ler, em que ele admitia a derrota e a vitória de Lula, claro. Agora, presta atenção, o texto foi redigido por Faria pensando que seria lido por Bolsonaro, portanto não é um texto de Faria, é um texto feito para Bolsonaro, e certamente houve uma encomenda, senão ele não se daria tanto. E, portanto, esse texto tem as maiores barbaridades lá. Por exemplo, presta atenção aqui. Todos são testemunhas de quão desigual foi o processo eleitoral. Começaram por tornar elegível alguém condenado em várias instâncias do Poder Judiciário, mascarar a exitosa retomada econômica do Brasil em relação ao mundo pós-pandemia. Ao contrário, focaram na desconstrução das minhas falas e em falsas narrativas. Bom, quem é esse sujeito indeterminado? De quem estaria falando? Insisto, isso aqui é como se fosse Bolsonaro falando. E mesmo assim Bolsonaro não leu. Todos são testemunhas de quão desigual foi o processo. Foi mesmo desigual, né? Bolsonaro conseguiu arrancar do Congresso 2 PECs na boca da urna, benefícios sociais e combustível, para tentar ganhar a eleição. Aliás, PECs inconstitucionais. Volta aqui a questão do Lula, tá o quê? Contestando uma decisão legítima do judiciário. Mascarar a exitosa retomada. Quem mascarou? A imprensa deu todos os números que tinha que dar. É que faltou combinar, muitas vezes, com a população pobre, né, Bolsonaro? Com 33 milhões de esfomeados, por exemplo. Focaram na desconstrução das minhas falas. Bom, quem? A oposição? Ele queria uma oposição que fizesse campanha para ele? Aí o texto aponta manipulação dos institutos de pesquisa, que é mentira. Perfil dos grandes... bloqueio dos grandes perfis da direita, mais uma vez, criticando o judiciário. E aí, a partir desses dados todos, há uma inferência que é a seguinte: mesmo assim, a diferença no resultado da votação em favor do meu adversário foi de apenas 1,8 ponto percentual. Aqui está 1,8%. Estou certo de que se houvesse imparcialidade e igualdade de tratamento, o resultado seria muito diferente. Bom, então, expressando inconformismo com a derrota, culpando os outros, alegando que há injustiças. Mas, veja, e o Bolsonaro não leu, mas ele não leu por causa disso aqui, que com isso ele certamente concorda. Insisto, Fábio Faria estava viajando dentro da cabeça de Bolsonaro. Que é uma coisa que eu suspeito absolutamente perigosa. Mas aí veio o trecho que impediu o Bolsonaro de ler. Eu sempre disse que o Brasil está acima de tudo e Deus acima de todos e que darei minha vida pelo Brasil. Por esse motivo, não contestaria o resultado das eleições. Aí Bolsonaro falou, aí não. Aí não. Então, atenção. Se mesmo com um texto como esse, cheio de mentiras, atacando o processo eleitoral, o judiciário, a imprensa, as pesquisas, se nem isso servia, o que é que servia? Nada. O Bolsonaro não queria admitir que tinha perdido. Tanto é que no dia 1º ele foi a público apontar sentimento de indignação e de injustiça, dizendo que somos pela ordem e pelo progresso, enquanto presidente da República e cidadão continuaria cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição, e disse: é uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarelo da nossa bandeira. Muito obrigado. Quando havia já um monte de gente de verde e amarelo bloqueando estrada, etc. E, portanto, Bolsonaro, seja por intermédio daquilo que disse, seja ao se recusar a ler o texto de Fábio Faria, e depois o silêncio diante da ocupação das áreas adjacentes aos quartéis, Bolsonaro é, em essência, um golpista. E mais uma vez isso está demonstrado. É isso aí.